Vamos lá. Então, vamos continuar a leitura do livro Atitude, um jovem vencedor. Deus abençoe vocês. A Bíblia nos fala de uma tão grande salvação. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Oh, que grande salvação! A Bíblia nos fala de uma tão grande salvação. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Muitos perguntam: será que a minha salvação foi tão grande assim? Eu não sinto isso. Minha vida foi sempre certinha. E um dia conheci o Senhor e me converti a Ele. Ou então dizem: nasci em uma família cristã, desde pequeno ouvi o Evangelho e com o tempo acabei crendo em Jesus. Eu sempre fui uma boa pessoa e todos gostavam de mim. Muitos chegavam a comentar que gostariam de ter um filho como eu, que não causa problemas, obediente aos pais, disciplinado na escola e etc. A minha salvação não foi tão grande, mas conheço alguém que vivia perdido no mundo, na prática do pecado, e que um dia, ao ouvir o evangelho, converteu-se ao Senhor e sua vida mudou da água para o vinho, a tal ponto que causou espanto. Espanto às pessoas com as quais se relacionava. Esse sim teve uma grande salvação. É esse tipo de pensamento uma verdade? Não. Primeiro, porque a Bíblia nos mostra que todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Sendo assim, todos nós estávamos destinados à perdição. Mas, segundo o conceito de muitos, quem tem uma vida caída, mundana e desregrada está no caminho da perdição. E quem tem uma vida certinha, regrada, não sofrerá nenhuma condenação e merece muitas coisas boas. Na realidade, os dois casos são como dois ramos de uma mesma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, mencionada em Gênesis capítulo 2, versículo 9. Os dois terminam em morte e condenação. A questão não é estar certo ou errado, mas se nascemos de novo ou não. O Senhor Jesus certa vez falou a Nicodemos, uma pessoa de idade correta, de boa conduta: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. O que você acha? Quem será conduzido ao médico com mais facilidade? Será um doente ou um que se sente são e não apresenta nenhum problema aparente de saúde? O primeiro caso, sem dúvida, é o mais comum. Muitos se acham justos e não querem aceitar o Senhor porque pensam que não precisam dele. Foi o que aconteceu com os fariseus, que rejeitaram Jesus por se acharem bons demais. Na realidade, o fato de você ter aceitado o Senhor, mesmo tendo nascido em um lar cristão e tendo uma vida muito correta quando creu, mostra que essa foi realmente uma grande salvação, pois você estava indo de fato para a morte e não sabia. É mais perigoso andar num caminho considerado bom e elogiado por todos, mas que conduz à perdição, do que andar num caminho ruim, certamente vai levar ao nada. Deus nos salvou e ainda continua a salvar-nos. Agora mesmo, desfrutando de uma nova vida, ainda nos deparamos com situações semelhantes. Fazemos muitas coisas boas aos nossos olhos, mas estamos vivendo e agindo por meio da vida de Deus? Provérbios, capítulo 16, versículo 2 diz: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Precisamos constantemente nos abrir
ao Senhor e pedir que Ele nos ilumine. E ao sermos iluminados, devemos imediatamente confessar a Ele nossos pecados, faltas e transgressões. Não é uma questão de nos acharmos corretos ou não. Em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, lemos: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Hoje podemos achar que estamos muito bem diante de Deus, que fazemos isto e aquilo para o Senhor. Mas será que estamos permitindo a Deus continuar a obra de salvação em nosso ser? Nós que nos achamos tão bons, podemos deixar que os outros sondem nossas mentes e conheçam nossos pensamentos? Podemos fazer publicamente o que fazemos ocultamente? Certamente não. O que mostra nossa verdadeira condição. Ao percebermos isso, só podemos dizer: oh, que grande salvação! A salvação preparada por Deus para nós não é pequena. Deus envolveu-se totalmente no plano da redenção, a ponto de tornar-se um homem e morrer na cruz por nós. Sabemos que na cruz seu sofrimento foi imenso. Jovem, a salvação preparada por Deus para você é uma grande salvação. Devemos rejeitar essa ideia que Satanás quer colocar em nossa mente, de que nossa salvação não foi tão grande. Isso é mentira. Saiba de uma coisa: se você fosse a única pessoa do mundo, Deus ainda assim enviaria seu filho à terra para morrer por você. Lucas capítulo 15, versículo 4. Ao vermos isso, nosso amor pelo Senhor aumenta e só podemos agradecer-lhe por ter preparado essa salvação tão maravilhosa para nós. Sendo assim, oremos ao Senhor. Senhor Jesus, perdoa-me por não ter considerado a salvação que me deste como uma grande salvação. Eu me considerava uma pessoa boa, que não tinha muita coisa condenável, mas te agradeço por ter aberto os meus olhos e ver que eu estava destinado à perdição. E fui salvo. Agora consigo ver meus pecados e te agradeço por ter a oportunidade de me arrepender, confessá-los e assim obter o teu perdão. Ó Senhor, te amo. Que oração linda, né? Muitos até podem falar assim: poxa, eu não tenho nenhuma experiência grande falando assim, ai, Jesus me salvou, não sei o quê. Ai, outra pessoa falou que ele foi salvo de uma tal forma. Gente, todo tipo de salvação que Deus usa para salvar a sua vida é importante para Deus e para você. Todo o momento que Deus salva alguém, pode sim a gente falar a grande salvação. A salvação é um benefício através do sacrifício de Jesus, que sofreu ali por nós na cruz. Então, eu quero dizer para você, se você foi salvo das drogas, se você foi salvo através do seu pai e da sua mãe te levando para a igreja, toda salvação, todo tipo de situação que Deus criou para te salvar, vale a pena. Então, pense que há, né, um benefício grande através da sua vida, em que Deus possa te abençoar grandemente, para que você possa levar para outras pessoas a grande salvação que Deus fez através da sua vida. Às vezes Deus salva alguém através de um leito, né? Às vezes Deus salva alguém através da cadeia, ou Deus salva alguém através de uma evangelização, né? Então, todo o tipo que Deus usa para salvar a vida, sim, é uma grande salvação. Que Deus possa abençoar vocês e até o próximo capítulo desse livro.
a atitude um jovem vencedor. Deus abençoe vocês.